Saudação internauta, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre esse livro aqui, Escatologia, a polêmica em torno do milênio, o autor Millard Erickson. Esse autor ele é pós-tribulacionista, né? E dá para saber. Quero mostrar esse livro aqui para estar compartilhando com vocês a grande diferença de uma abordagem de um acadêmico, né? Quando ele vai tratar apresentando aqui uma abordagem sobre o milênio, então ele vai abordar aqui várias correntes de interpretação relacionada ao milênio, e vai entrar sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, vai entrar em algumas questões aqui, tá? Dentro dessa perspectiva aqui do livro, que é a polêmica em torno do milênio, tá? Então, ele vai fazer uma coisa nesse livro aqui que quase ninguém, né, dos debatedores que você encontra aqui nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, eles conseguem fazer, que é listar os pontos positivos e os pontos negativos de todas as correntes que ele vai apresentar aqui no livro, tá? Essa é uma característica importante, dizer o que esse sistema tem de positivo, o que ele tem de base realmente forte, que eu considero forte, o que ele tem de bases que eu considero fracas, né? Isso é importante porque demonstra um certo respeito. Dentro dessa perspectiva, vou mostrar também um comentário que ele faz aqui relacionado ao um pré-tribulacionismo, por exemplo, né? Uma forma mais ou menos respeitosa, não entra naquela baixaria que a gente observa muito nas redes sociais. É só para mostrar mesmo como que a linguagem acadêmica, como que ele se porta, ao respeito que tem relacionado aqui a outros estudiosos de correntes diferentes da dele, né? Esse livro ele tenta ser bastante parcial aqui, mas sempre que ali ele deixa transparecer aqui algum ponto de vista. Vamos lá então, página 162, que é número 162, aqui ó. Nessa parte que fala aqui ó, deixa eu ver aqui, ver se consigo aqui. Os pré-tribulacionistas geralmente reconhecem que não há uma declaração completa do pré-tribulacionismo nos escritos dos pais antigos. Mas, como disse John Volvaert, que é um pré-tribulacionista que pancada, né, como se diz, tampouco há nos escritos deles uma exposição detalhada e estabelecida de qualquer outro aspecto do pré-milenismo, né, o que entra o pós-tribulacionismo aqui também, tá? Bom, então nós temos aqui, o pós-tribulacionismo também acredita que o milênio é depois, tá? Então, na realidade, o que ele está comentando aqui é que os pré-tribulacionistas, eles chegam a reconhecer que você não tem lá na patrística, nos primeiros pais ali, os pais antigos que eles colocam aqui, uma descrição completa sobre o pré-tribulacionismo, tá? Então, ele vai concordar com aquilo que disse o John Volvaert, que também não há um sistema também detalhado, estabelecido de qualquer outra doutrina, né? Isso aí também vale para o pós-tribulacionismo. Esse é importante, é a forma como ele analisa, que o autor concorda e expõe e tal, beleza, mesmo indo falar contra o pré-tribulacionismo, né? Mas a forma como ele apresenta é legal. Tá, então vamos continuar aqui, na parte. Bom, na realidade, conforme ele observou, a maioria das doutrinas mais importantes foram desenvolvidas ao longo de vários séculos. A doutrina da Trindade não recebeu uma declaração definitiva e consolidada até o quarto século em diante, né? Por exemplo, a partir do concílio ali de Nicéia, do ano 325, e a doutrina da depravação humana também ela não foi uma doutrina estabelecida da Igreja até o século V em diante, né? E a doutrina do sacerdócio do crente não foi estabelecida até a Reforma Protestante. Tá, então ele faz uma pergunta aqui que é interessante, que é a seguinte, essa que está marcada aqui, né, mais embaixo. Se essas doutrinas básicas e centrais, como são, não foram formuladas de modo definitivo da noite para o dia, causa algum estranhamento que os detalhes da escatologia, que são especialmente difíceis, fossem desdobrados lentamente? Causa, ou seja, se essas doutrinas também importantíssimas foram se desenvolvendo ao longo de vários séculos, causaria algum espanto em dizer essa doutrina foi sendo desenvolvida ao longo do tempo? Claro que não. A resposta clara aqui é basicamente não. Então ele vai passar por essa parte aqui de cima, né, que não dá para pegar direitinho para você, mas só ler. Mesmo assim, é verdade que esses critérios cristãos antigos contém uma crença na iminência. Isso aqui o
próprio Millard está comentando, né? Existe uma crença na iminência, que, segundo sustenta Walvoord, é o aspecto central do pré-tribulacionismo, né? A ideia da iminência, claro, né? Aí nós temos aqui também que ele vai continuar. A igreja primitiva não enfrentou todos os problemas levantados pela doutrina da iminência, tais como seu relacionamento com a tribulação. Se a expectativa era de uma vinda a qualquer momento, como ocorre entre os pré-tribulacionistas modernos, isso é debatível, né? Que ele vai colocar, deixa eu ver se consigo ver aqui, ó. Ele vai dizer, é debatível. Ou seja, um pós-tribulacionista mais assim de rede social, ele bate, isso aqui não existe, isso aqui nunca teve, é impossível e tal, aquela chacota e tal, né? Um acadêmico, quando ele está dialogando com outro acadêmico de peso, ele respeita, né? Ele tenta compreender o pensamento do outro acadêmico, e assim faz as suas ponderações como ele está fazendo aqui, discordando do Walvoord, porém discordando e apresentando, em algum momento concordando, né, e dizendo ali que esse ponto de vista dele, em algum momento está correto, em outro momento é debatível e tal. Isso é uma forma respeitosa. Continuemos aqui. Então nós temos aqui assim, deixa eu ver se eu consigo aqui, né, estou lendo essa parte. A igreja primitiva parece, pelo contrário, ter esperado que uma série inteira de acontecimentos logo ocorresse, inclusive a tribulação, que é a argumentação dele aí, né? E ele está usando o texto exatamente de George Ladd, né? É isso aí. Exatamente, o escrito de George Ladd, né? Beleza, então continuemos aqui nessa parte, né? Deixa eu ver aqui. Nessa parte temos que, embora haja nos escritos dos pais primitivos, semente das quais a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista pudesse ser desenvolvida, é difícil encontrar neles uma declaração inequívoca do tipo de iminência usualmente tida como artigo de fé pelos pré-tribulacionistas, né? Ou seja, veja a forma como ele coloca, né? Embora haja nos escritos dos pais primitivos, né? Embora haja sementes das quais a doutrina do pré-tribulacionismo poderia dizer que estava saindo daquilo ali, se desenvolvendo a partir dali, é difícil encontrar neles, é difícil, não é impossível, né? É difícil encontrar neles uma declaração inequívoca, né? Se eu trago mais para cá aqui, uma declaração inequívoca do tipo de iminência usualmente tida como artigo de fé pelo pré-tribulacionista, os pré-tribulacionistas no caso, né? Além disso, há nesses escritos algumas expressões claramente pós-tribulacionistas, conforme até mesmo Walvoord reconhece, né? Então ele vai fazer uma citação aqui do Walvoord, que vai dizer o seguinte: a expectativa da vinda do Senhor era nublada, porém, pela crença de que os acontecimentos da tribulação eram pendentes e que a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino era pós-tribulacionista. Embora nem todos os pais revelem clareza na questão, alguns deles eram pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas normalmente reconhecem que nenhum deles ensinava a exata interpretação de Darby, né? E aqui ele está usando um comentário do Walvoord, certo? O comentário sobre a questão do rapto, né? O livro A Questão do Rapto aqui. Então, basicamente é isso, e aí ele vai continuar aqui um pouquinho sobre essa narrativa aqui, vai dizer, só para finalizar, conforme vimos durante a Idade Média, a interpretação escatológica gradualmente adotada era a suposta visão histórica, né? E aí ele vai comentando mais sobre essa questão. Então, basicamente, acho que já deu para pegar um pouquinho da noção como o Millard Erickson trata essa questão aqui no seu livro, isso é importante, eu li a página 162 a 163 também, né? E aí entrando um pouquinho na questão da página 163, né? 162 e 163, basicamente é o que a gente terminou colocando aí, beleza? Então basicamente é isso aí, era só para mostrar a vocês como a forma como um acadêmico trata a questão quando ele encontra e ele reconhece que tem acadêmico de peso do outro lado, tá? Beleza? Deixe nos comentários o que você achou disso aí, qual a sua visão, se você é pré-tribulacionista, se é pós, se é mídia, enfim. Valeu, fui!